Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje o tema da nossa aula é material genético. Mas afinal, o que é material genético? O material genético consiste em informações que determinam as características de um indivíduo. São todas as informações para a produção de proteínas, formação de moléculas no seu organismo. O material genético pode ser transmitido para os descendentes através da divisão celular. Vamos falar mais especificamente do DNA. O DNA é uma molécula que é encontrada nas células de seres vivos, com exceção das bactérias, que o DNA é encontrado apenas fora do núcleo. Nos outros seres vivos, esse DNA é encontrado dentro do núcleo. E também pode ser encontrado nos vírus. Vamos relembrar que vírus não têm célula, eles precisam invadir a célula de outros indivíduos para se reproduzir. O DNA carrega toda a informação genética de um organismo. Vamos analisar a sua estrutura. O DNA é formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui um grupo fosfato, uma molécula de glicose, uma pentose, e uma base nitrogenada. Essa molécula ela é em espiral, ou seja, ela é uma dupla fita enrolada. Nós chamamos ela de dupla hélice. Essas bases nitrogenadas elas são complementares. Nós temos 4 tipos de base: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, nós temos o pareamento dessas bases. A adenina só vai parear com a timina. Isso é importante depois para entendermos como que acontece o código genético. E a citosina só pareia com a guanina. A pentose pode ser um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. E nós temos também o fosfato, que é um radical de ácido fosfórico. Essas bases nitrogenadas, como eu disse, elas fazem um pareamento. No DNA, nós só temos esses 4 tipos de filamentos, esses 4 tipos de base. Esse DNA, portanto, não esqueçam disso, é uma fita dupla em espiral. As bases nitrogenadas no DNA, elas são complementares, ou seja, nós temos o pareamento dessas bases. A adenina, ela só vai fazer o pareamento com a timina. E a citosina só vai fazer o pareamento com a guanina. Então, gravem esse código. Sempre timina com adenina e citosina com a guanina. Essa é a base fundamental de um DNA. Agora vamos entender melhor o que são os genes. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Na molécula de DNA nós temos algumas sequências. Essas sequências que codificam, que formam as proteínas, são chamadas de genes. Portanto, os genes são formados por sequências especiais dessas bases nitrogenadas que formam o filamento de DNA. Os genes especificam as sequências de aminoácidos, que é a base para a síntese de proteínas celulares. Essas proteínas também podem ser enzimas, que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células, ou seja, todos os nossos genes são sequenciados, são expressados através das proteínas. Então, toda essa informação para a produção das proteínas está na nossa molécula de DNA. E cada sequência dessas, chamada de gene, é responsável por expressar, por fabricar uma proteína, por ter essa informação para a fabricação das proteínas. Agora, vamos entender como que é a estrutura de um cromossomo. Os cromossomos são diferentes sequências de DNA formados por moléculas de DNA enroladas. Ou seja, a molécula de DNA ela está toda envelopada. Quando se une com 8 proteínas, nós temos a formação dos cromossomos. Portanto, diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano, por exemplo, possui 46 cromossomos. Nós recebemos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Aí nós temos a formação de um indivíduo com 46 cromossomos. Todas as células que se dividem depois vão conter os 46 cromossomos. Cada par de cromossomo é composto por inúmeros genes. Então, nós temos vários genes aqui nessas moléculas, nesses cromossomos, que são responsáveis por codificar e formar várias proteínas. São as informações para a formação das nossas moléculas. Agora, vamos entender o que é o genoma. O genoma é o conjunto de toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo. Então, o conjunto de todos os genes de uma espécie é chamado genoma. Então, o genoma humano, o que é isso? É o conjunto de genes que nós temos, de todos os genes dos seres humanos. Agora, vamos entender o que é RNA. Diferentemente do DNA, o RNA
é um filamento único, ele é uma única fita. Ela é responsável pela síntese de proteínas no nosso corpo. Por meio da molécula de DNA, o RNA é produzido. Então, a fita de DNA serve como um molde para a produção do RNA. O que nós temos de diferente no RNA? No RNA, nós não temos a base timina. Então, o pareamento das bases acontece da adenina com a uracila. Essa é uma diferença muito importante para diferenciarmos uma fita de DNA para uma fita de RNA. Esse RNA também é encontrado no citoplasma da célula, além do núcleo. Vamos entender como que funciona a sua estrutura. Aqui nós temos uma molécula de DNA. Observem as bases: adenina, timina, guanina, citosina. A molécula de RNA não tem a timina, tem só a uracila. É uma molécula simples que é formada a partir da molécula dupla do DNA. Como que acontece a produção de proteínas? A molécula de DNA, ela funciona como um molde. Ela tem todas as informações genéticas necessárias para a produção de proteínas. Essa fita de DNA, ela acaba sendo aberta por enzimas que vão se encaixar e trazer os códons responsáveis por formar a fita de RNA. Então, nós temos na transcrição a formação de uma fita simples, que é o RNA mensageiro, a partir do DNA. Essa fita depois vai passar pelo processo de tradução. Tradução é quando eu tenho a informação genética na minha fita de RNA e a partir daí eu vou formar as proteínas. Para isso eu conto com um código genético que vai se encaixando aqui, encaixando as unidades para a produção de proteínas. Para isso nós temos um código, né? Por isso que toda essa estrutura acontece de forma muito organizada pelas nossas organelas, como os ribossomos, que fazem essa transcrição. Depois nós temos a tradução. É isso, alunos, nós entendemos um pouco sobre as moléculas de DNA, RNA, o conjunto de genes. Vamos resolver alguns exercícios? O ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, são os dois tipos de ácidos nucleicos existentes. Podemos diferenciar o DNA e o RNA analisando, por exemplo, as bases nitrogenadas que ocorrem nessas moléculas. Qual base nitrogenada não ocorre no DNA? Adenina, guanina, timina, uracila ou citosina? Qual base dessas listadas aqui não ocorre no DNA? A nossa resposta correta é a letra D, porque a uracila está presente apenas na fita de RNA. Quanto à estrutura de uma molécula, como podemos diferenciar o DNA do RNA? Letra A. A molécula de DNA, em geral, é uma tripla hélice. Aqui já sabemos que é falsa. A molécula de DNA não é tripla hélice. A molécula de DNA é uma dupla hélice, enquanto a RNA é uma cadeia simples? Pode ser uma alternativa verdadeira. Letra C. A molécula de RNA é uma tripla hélice? São 3 fitas? Não, está errado. Letra D. A molécula de RNA em geral é uma dupla hélice, dupla fita? Está errado. A molécula de RNA é uma dupla hélice? Também já está errado. Então, pelo início da questão, a gente já percebe que está errado. Qual é a nossa alternativa correta, então? A letra B. A molécula de DNA é uma dupla hélice, uma fita dupla, enquanto a RNA é uma fita simples. Então, chegamos ao final da nossa aula e agora é a sua vez de fazer um desafio. Que tal construir uma molécula de DNA? Você pode usar materiais descartáveis, como tampinhas de garrafa PET, ou usar também frutinhas antes de consumi-las. Você pode fotografar, gravar vídeo e enviar para a gente. Você pode enviar para esse telefone que está na tela. Eu vou ficar aguardando. Até a próxima, pessoal!